Nesse país, você pode ser preso por sair na rua sem calcinha. Sem calcinha. E não é brincadeira, viu? Bem-vindo à Tailândia, onde 3 pessoas numa moto é normal, mas dirigir sem camisa pode dar multa. Pisou no dinheiro? Problema sério. Tem o rosto do rei, e aqui isso não é piada. Quer comprar bebida alcoólica? Só em horários específicos. Perdeu o horário? Azar o seu! A geladeira do mercado fica literalmente trancada com cadeado. E enquanto você tenta entender as leis, vem os golpes. Golpe do tuk-tuk, golpe do ping-pong show, golpe da moto quebrada, golpe do taxímetro desligado e taxas extras na conta, viu? A Tailândia é um paraíso, só que um paraíso para quem é esperto e atento. Eu cheguei na Tailândia com aquela mentira mundial na cabeça. Aqui é tudo barato. Sabe quando uma frase é repetida tantas vezes que vira religião? Então, eu desembarquei achando que minha carteira ia ganhar superpoder. Tipo, vou viver igual o rei gastando troco de pão. Aí a Tailândia olhou para mim e respondeu: barato? Depende. Você é local ou tem cara de turista recém-saído do aeroporto? Porque aqui existe uma ciência invisível. A mesma coisa pode custar preço normal ou o preço bem-vindo ao parque temático humano. E eu aprendi isso do jeito mais educativo possível, apanhando no bolso. Logo no primeiro dia, eu entendi o padrão. A Tailândia é barata quando você vive como tailandês. Quando entra no modo turista, o sistema ativa automaticamente. Parabéns, você desbloqueou o plano Premium. E aí vem a primeira aula cultural. Regatear não é opcional, é esporte nacional. Só que eu não tenho esse software instalado. Para mim, negociar preço é tipo discutir relacionamento. Você sabe que vai perder energia e sair emocionalmente cansado. Aqui não. Você quer pagar menos, o vendedor quer cobrar mais, e os dois fingem que aquilo é só uma conversa casual, enquanto travam uma batalha psicológica silenciosa. E no meio disso tudo, comecei a perceber outra coisa. A Tailândia parece relaxada, caótica, livre. Mas na prática, é um dos lugares mais cheios de regras invisíveis que eu já vi. Por exemplo, você sabia que pisar em dinheiro aqui pode te levar para a cadeia? Não é exagero, porque a nota tem o rosto do rei e desrespeitar a imagem dele é crime sério. Aliás, esquecer que isso aqui é uma monarquia é impossível. O rei está em todo lugar. Outdoors, lojas, prédios, retratos gigantes, olhando para você como se estivesse auditando sua viagem. E tem uma regra básica que todo mundo aprende rápido. Não fala mal do rei, nunca, nem de brincadeira. Aí você pensa, ok, respeito cultural, mas as surpresas continuam. Descobri que teoricamente você não pode sair na rua sem roupa íntima. Sim, sem calcinha ou sem cueca pode virar problema legal. Agora vem a parte maravilhosa da lógica tailandesa. Dirigir sem camisa pode dar multa, mas 3 pessoas, às vezes 4, equilibradas numa moto? Totalmente normal. Prioridades culturais diferentes. E quando você acha que já entendeu o sistema, tenta comprar cerveja no horário errado. Porque bebida alcoólica aqui só pode ser vendida em horários específicos, das 11 horas às 14, e depois das 17 horas até meia-noite. Fora disso, geladeira trancada, cadeado, às vezes até sininho para avisar se alguém tentar abrir. É tipo um bar controlado pela sua avó religiosa. E em certos dias, feriados religiosos, eleições ou aniversário do rei, simplesmente não vende álcool. Acabou, nem insistindo. Foi aí que caiu a ficha. A Tailândia parece bagunça, mas funciona em cima de regras culturais muito sérias que o turista só descobre depois que já está dentro do jogo. Enquanto eu tentava entender tudo isso, outra coisa começou a aparecer em todo canto, como propaganda inevitável do turismo moderno. Lojas de cannabis. Sério, é loja atrás de loja. Parece que tem mais disso do que 7-Eleven. E o 7-Eleven aqui funciona quase como o Ministério da Sobrevivência Nacional. Você anda alguns metros e encontra o pacote completo do turista contemporâneo. Cannabis, massagem, bar, restaurante, shopping. Repete. E aí você entende uma coisa importante. A Tailândia não é só um lugar. É um sistema perfeitamente treinado para atender o desejo do visitante. E mesmo assim, eu estava gostando. Porque o país tem identidade. Não parece cópia de lugar nenhum. Tem comida própria, caos próprio, orgulho próprio. Só que aí vem a parte que estraga o filtro do Instagram. No mesmo caminho onde você vê neon, comida incrível e gente sorrindo, você também vê pobreza bem na sua frente. Mendigos, pessoas com deficiência, gente cantando por moedas. Não é pobreza distante de documentário. É do seu lado, enquanto você escolhe qual espetinho vai comer.
E foi nesse contraste entre isso aqui é incrível e isso aqui é pesado que eu pensei: se de dia já é essa mistura de paraíso e realidade, o que acontece quando anoitece? Porque todo mundo chama isso de país dos sorrisos. Mas eu comecei a perceber que alguns sorrisos aqui têm preço. E existe uma regra não escrita que ninguém te conta antes de chegar. Na Tailândia, turista não é visitante, viu? É uma caça-níquel ambulante. Existe um momento em toda viagem em que você percebe que deixou de ser viajante e virou um cartão de crédito com pernas. Na Tailândia, esse momento chega rápido, rápido mesmo. No começo você anda todo felizão, olhando prédio, templo, comida, sorrindo para geral, achando que está vivendo uma troca cultural profunda. Até perceber que o sorriso de volta não significa amizade. Significa, ok, esse aqui paga em dólar. Aqui você aprende uma palavra sem ninguém precisar explicar, farang. Farang é o estrangeiro. Ou, traduzindo melhor, você. E junto com o título vem o bônus automático, preço farang. Funciona assim. O mesmo coco gelado custa 40 baht para o local e 80 para você. Mesma fruta, mesmo vendedor, mesmo sol rachando na cabeça. A única diferença? Você tem cara de quem pesquisou Tailândia barata no YouTube. No começo eu pensei, normal, turismo. Depois percebi que não era exceção. Era praticamente um esporte nacional. Aqui eles analisam você em 3 segundos. Parece perdido? Paga mais. Fala inglês? Paga mais. Sorriu educadamente? Pronto, jackpot. E aí entra o tuk-tuk. O tuk-tuk é vendido como experiência cultural autêntica. Na prática, às vezes é uma montanha-russa financeira sem cinto de segurança. Você entra achando que está num documentário da National Geographic e sai percebendo que pagou mais caro que um carro com ar-condicionado, banco confortável e estabilidade emocional. Mas o mais curioso? Não parece golpe agressivo, porque eles fazem tudo isso sorrindo. É quase um jogo psicológico. Você tenta pagar menos, o motorista tenta ganhar mais. E os dois fingem que aquilo é só uma conversa casual. Só que foi aí que eu entendi uma coisa. A Tailândia não engana você, ela só testa o nível da sua inocência. Por exemplo, o clássico templo fechado. Você está indo visitar um templo famoso, animado, espiritualizado, quase virando monge por 5 minutos. Aí aparece um cara simpático dizendo: hoje fechado. Coincidentemente, ele conhece um passeio melhor e pode te levar agora mesmo. Spoiler: o templo está aberto. Quem está fechado é o seu senso crítico naquele momento. E quando chega a noite, o nível sobe. Sempre aparece alguém oferecendo entrada grátis para dar só uma olhadinha em algum show. E você pensa: o que pode dar errado? Resposta curta: a conta. Você entra de curioso e descobre que sair custa o equivalente a financiar um carro no Brasil. O famoso ping-pong show. Elas põem a bolinha naquele lugar, se é que me entende, e atira em balões. Que perereca forte, né? Não é entretenimento, é educação financeira forçada. E os testes continuam. Resolve alugar uma moto? Perfeito. Liberdade, vento no rosto, vibe viajante raiz. Aí você devolve a moto intacta e magicamente aparece um arranhão que nem existia quando o universo foi criado. Bem-vindo ao golpe da moto quebrada. Regra básica aqui: foto, vídeo e nunca deixar passaporte como garantia. Porque entregar passaporte é tipo entregar sua alma ao capeta. No transporte também tem clássico, viu? Você entra no táxi e o motorista fala: taxímetro quebrado. Engraçado como ele só quebra quando você entra, né? O conselho que te dou é: nunca ande sem o taxímetro, a não ser que você queira pagar bem mais caro. A solução é simples: exigir o taxímetro ou chamar Grab, o Uber daqui, onde pelo menos o susto vem antes da corrida, porque eles andam feitos loucos. Mas o verdadeiro golpe psicológico acontece quando você já relaxou. Você senta num bar, música alta, clima perfeito, achando que finalmente entendeu o país. A conta chega. E nela aparecem taxas que você nunca viu na vida. Taxa disso, serviço daquilo, energia cósmica talvez. Nada absurdo sozinho, mas juntos suficientes para transformar noite barata em reflexão financeira profunda. E aí você começa a perceber algo curioso. A Tailândia não esconde o jogo. Ela só assume que você vai aprender apanhando emocionalmente e monetariamente. Existe um momento em Bangkok em que a cidade simplesmente troca de alma. Não é quando escurece, é alguns minutos antes. O céu ainda está azul, mas as luzes neon começam a acender uma por uma, como se alguém tivesse apertado um botão invisível dizendo:
Ok, turistas, agora é a vez de vocês. De dia, Bangkok parece sobrevivência. Moto passando a 2 centímetros da sua perna, cheiro de comida fritando em cada esquina, templos dourados brilhando no meio do caos. Mas à noite, a cidade vira um palco. E eu percebi isso no exato momento em que entrei em Sukhumvit. No começo parece só uma rua movimentada. Gente andando, carro passando, nada demais. Aí você anda mais 20 metros e começa a notar os detalhes. Neon piscando sem parar. Música diferente saindo de cada porta. Alguém tentando puxar conversa a cada 5 passos. Hey, my friend. Massagem? Good price. E o curioso é que ninguém te explica nada. Você simplesmente entende. É tipo entrar num jogo sem tutorial. Massagens por todo lado. Mas não exatamente aquelas que você imagina depois de andar o dia inteiro. Aqui existe um código silencioso. Se a mulher é mais velha, roupa simples, postura tranquila, massagem tradicional. Se é jovem demais, maquiagem perfeita, sorriso treinado e contato visual nível sniper. Bom, digamos que o pacote pode vir com atualizações opcionais. No começo você ri. Depois fica meio sem saber onde olhar. Turistas passam fingindo naturalidade. Casais andando rápido. Grupos de amigos rindo alto demais. Aquele riso de quem está desconfortável, mas não quer admitir. E aí eu percebi outra coisa. Todo mundo diz que vem só para ver. Mentira. Todo mundo vem para testar até onde vai a própria curiosidade. Quanto mais você anda, mais a rua parece um teatro vivo. Relógios originais sendo vendidos em voz baixa. Promotores prometendo shows imperdíveis. Bares competindo para ver qual música consegue invadir mais o seu cérebro. E no meio disso tudo, eu tive a brilhante ideia de pegar a câmera para filmar. Erro clássico de iniciante. 2 garotas imediatamente começaram a reclamar. Uma fez sinal para eu abaixar. Outra falou algo em tailandês que claramente não era um elogio. Ali eu aprendi uma regra importante da noite em Bangkok. Tudo pode acontecer, mas nem tudo pode ser registrado, porque apesar da aparência de liberdade total, existe uma linha invisível ali. E você sente quando chega perto dela. Continuei andando. E foi aí que comecei a reparar em algo que ninguém mostra nos vídeos turísticos. A quantidade de homens sozinhos. Homens mais velhos, caminhando devagar, observando em silêncio. Sem festa, sem empolgação, só andando. Como se estivessem procurando alguma coisa que nem eles sabem exatamente o que é. A vibe muda quando você percebe isso. De repente, aquilo deixa de parecer só diversão. Começa a parecer trabalho. Negociação acontecendo em cada esquina, conversas rápidas, preços sendo combinados como quem pede comida num restaurante. Em um momento, por pura curiosidade e talvez falta de instinto de sobrevivência social, eu perguntei quanto custava uma saída. Resposta direta: 2.000 baht. Eu ri, conversei um pouco, caiu para 1.500 em segundos. Rápido demais. Rápido o suficiente para eu entender que aquilo não era sobre charme, conexão ou química. Era sobre fechar mais um cliente antes da próxima música começar. E foi ali que bateu um desconforto estranho. Até então, tudo parecia exótico. Curioso? Quase divertido. Mas naquele instante ficou claro. Aquilo não era um espetáculo. Era uma indústria. E o mais louco? Bangkok, à noite, não parece perigosa. Na verdade, é surpreendentemente segura. O risco não é alguém te atacar. O risco é perceber, aos poucos, que diversão, necessidade e dinheiro estão tão misturados ali que fica impossível separar uma coisa da outra. Quando eu saí da rua, o neon ainda refletia no asfalto molhado. A música continuava alta atrás de mim. Alguém ainda gritava "massagem" para outro turista recém-chegado. E enquanto eu caminhava de volta, uma pergunta começou a incomodar de verdade. Quem são as pessoas por trás dessa vitrine? Porque até agora eu só tinha visto o show. E eu estava prestes a conhecer as histórias por trás dele. Depois de algumas horas andando pelas ruas iluminadas de neon, acontece algo curioso. Você para de enxergar pessoas e começa a enxergar personagens. A garota que te chama na porta do bar. O cara distribuindo panfleto. O turista bêbado rindo alto demais. O segurança parado como uma estátua. Tudo vira parte do cenário. Até que, de repente, alguém começa a conversar de verdade com você e o roteiro mental quebra. Foi o que aconteceu quando eu finalmente sentei para conversar com uma ladyboy fora do barulho da rua. Sem música alta, sem luz piscando, sem performance. Só uma pessoa normal, cansada depois de mais uma noite de trabalho. E aí vem o primeiro choque. A Tailândia parece extremamente aberta com pessoas trans. Você vê ladyboys trabalhando em lojas, aeroportos, restaurantes, como guias turísticos. Tudo parece natural.
Mas quando você começa a ouvir as histórias, percebe que a realidade é mais complicada. Uma delas me explicou algo que ficou na cabeça. Aqui a gente não é totalmente aceito, a gente é tolerado. E essa frase muda tudo, porque do lado de fora parece inclusão. Do lado de dentro, ainda existe limite invisível. Muitas famílias não aceitam a transição. Algumas pessoas precisam sair de casa cedo, outras simplesmente não conseguem emprego formal. E aí sobra o quê? A noite. Não porque todo mundo quer estar ali, mas porque ali paga melhor do que quase qualquer outra opção disponível. Uma delas me contou que trabalhava antes em um 7-Eleven. Salário baixo, horas longas, nenhuma perspectiva. Na vida noturna, em uma noite boa, ela podia ganhar o equivalente a vários dias de trabalho comum. Não é glamour, é matemática. Outra coisa que ninguém percebe como turista. Muitos ali escondem a profissão da própria família. Alguns dizem que trabalham em bar, outros dizem que são recepcionistas. Porque voltar para casa com a verdade pode significar perder tudo. E aí você começa a reparar nos detalhes que antes passavam despercebidos. O sorriso constante não é só simpatia tailandesa, é ferramenta de sobrevivência. A conversa leve não é flerte natural, é trabalho emocional. E quanto mais você escuta, mais percebe que aquela rua inteira funciona como uma economia paralela. Uma indústria construída ao longo de décadas. Primeiro pela pobreza, no início do século XX. Depois pela presença de soldados estrangeiros durante guerras. E mais tarde pelo turismo internacional, que descobriu que Bangkok vendia algo que poucos lugares ofereciam com tanta facilidade, fantasia acessível. Mas existe outra camada ainda mais complexa. O budismo, dominante no país, carrega uma visão menos rígida sobre identidade de gênero do que muitas culturas ocidentais. A ideia de dualidade, masculino e feminino coexistindo, ajuda a explicar por que a presença de pessoas trans é tão visível aqui. Só que visibilidade não significa igualdade. E ali, sentado ouvindo histórias enquanto o movimento continuava do lado de fora, ficou impossível ignorar uma sensação estranha. A Tailândia vende ao mundo a imagem do país do sorriso. Mas alguns desses sorrisos custam caro demais para quem precisa mantê-los todas as noites. Uma das perguntas que fiz foi simples. Você é feliz? Ela pensou alguns segundos antes de responder. Não foi uma resposta triste, nem alegre. Foi honesta. Eu só quero uma vida normal. E talvez essa tenha sido a frase mais pesada da noite inteira. Porque naquele momento ficou claro que, por trás das luzes, da curiosidade turística e das histórias exageradas da internet, existem pessoas tentando exatamente a mesma coisa que todo mundo: pertencer a algum lugar. E foi ali que eu percebi que Bangkok não é apenas uma cidade de excessos. Ela é uma cidade de contrastes. E quanto mais você olha além do espetáculo, mais difícil fica enxergar aquilo só como entretenimento. Depois de alguns dias em Bangkok, acontece uma coisa estranha. Você para de tentar entender o país e começa a entender o seu papel dentro dele. Porque no começo da viagem você acha que está explorando a Tailândia, mas aos poucos percebe, a Tailândia também está explorando você. E não é golpe, não é maldade, é sistema. Aqui o turismo não é só uma atividade econômica. É quase um ecossistema inteiro funcionando ao redor do visitante. Cada sorriso tem objetivo, cada convite tem cálculo. Cada rua turística é uma máquina perfeitamente ajustada para transformar curiosidade em dinheiro. E aí você entende o famoso preço Farang. Farang significa estrangeiro, mas na prática significa outra coisa. Preço adaptável. O coco custa 40 baht para o local, 80 para você. A corrida muda de valor dependendo da sua cara. O mesmo produto aparece mais caro só porque você parou para olhar. No começo, revolta. Depois, você percebe que faz parte do jogo. Milhões de pessoas ali vivem direta ou indiretamente do dinheiro que chega de fora. Enquanto você está de férias, alguém está trabalhando o dobro para que essas férias existam. E isso começa a aparecer nos detalhes. Garçons virando a madrugada. Motoristas rodando sem parar. Gente dormindo em quartos minúsculos atrás dos bares iluminados. A cidade nunca desliga. Uma garota que conheci falou algo simples, quase sem emoção. Se eu tivesse outra opção, talvez escolhesse diferente. Não foi triste, não foi dramático. Foi só factual. E talvez seja isso que mais confunde quem visita Bangkok. Nada ali é totalmente falso. O paraíso existe mesmo. A comida é incrível, a energia é real. As pessoas são gentis. Só que existem duas Tailândias acontecendo ao mesmo tempo. Uma onde alguém vive a melhor viagem da vida. E outra onde alguém trabalha para que essa viagem seja possível. E as duas caminham lado a lado, na mesma calçada. Na última noite, eu voltei andando sozinho pro hotel. Sem câmera. Sem pressa. Só observando.
O neon refletia no chão molhado depois de uma chuva rápida. Um grupo de turistas ria alto atravessando a rua. Uma massagista bocejava encostada na porta esperando o próximo cliente. Um vendedor desmontava a barraca enquanto a música ainda tocava ao fundo. A cidade continuava funcionando, mesmo quando a diversão já tinha acabado para mim. E ali caiu a ficha. Bangkok não tenta esconder nada. Ela mostra tudo o tempo inteiro. Só que cada pessoa enxerga a versão que quer levar para casa. Alguns vão lembrar das festas, outros das praias, outros dos golpes engraçados. Eu vou lembrar do contraste. Porque talvez o maior choque da Tailândia não seja descobrir que o paraíso tem um lado duro, mas perceber o quanto a gente aceita não olhar para ele enquanto está feliz. Passei pelo último 7-Eleven antes do hotel. Luz branca forte, ar-condicionado gelado. Silêncio estranho depois do barulho da rua. Peguei uma água, paguei e quando saí, o neon ainda piscava lá fora como se a noite nunca fosse acabar. E naquele momento eu entendi. A Tailândia não vende uma mentira. Ela vende exatamente o que o visitante veio comprar. A fantasia. A diferença é que, depois que você vê o bastidor, fica impossível fingir que não viu. Mas se chegou até aqui, comenta. Bangkok? Só para eu conhecer melhor os sobreviventes que chegaram até o fim. Ah, e se quiser saber mais sobre a Tailândia, confere esse vídeo agora que está aparecendo na tela. Valeu e até mais!